Pessoal do oitavo ano, espero que vocês estejam bem. A gente não pode estar em sala de aula nesse momento, mas gravei essa videoaula para vocês assistirem e fazerem os exercícios, que em breve isso tudo vai passar e a gente vai se encontrar novamente, tá? Boa aula para vocês e até breve. E aí, galera, vamos ver o que é a polissemia? Polissemia, quando um vocábulo possui mais de um significado, sempre dentro de um contexto, tá ok? Vamos ver em nossa charge. A gente observa que a charge tem linguagem verbal e não verbal. Para a gente fazer um entendimento, a gente precisa interpretar os dois tipos de linguagem, tanto a imagem quanto as falas, a linguagem verbal, ok? Vamos perceber o contexto. Eu tenho uma família que a gente pode perceber as condições sociais da família e tem uma mulher que provavelmente ela está com um celular ou um caderno de anotação. Provavelmente deve ser um celular mesmo. E ela está fazendo um censo e a internet. Ou seja, ela está perguntando para essa família alguma coisa relacionada à internet. Vamos saber o que é. Aí a gente precisa agora interpretar a linguagem verbal. Vamos ao diálogo. Aí a primeira personagem pergunta: quantos acessam a rede? Aí a segunda vai responder: nenhum. Eles dormem no chão mesmo. O que a gente pode entender aí? Tem alguma coisa errada sobre o que a primeira personagem perguntou, para que a segunda personagem entendeu. Vamos perceber. A palavra rede, ela nos permite dois tipos de significado. O primeiro significado é a internet, que a primeira personagem está perguntando sobre. Está perguntando sobre os outros personagens acessam a internet. E a segunda personagem, ao responder, ela responde no entendimento que ela tem no outro significado para a palavra rede, que é tecido que suspende para dormir ou descansar. Então a gente pode perceber que a mesma palavra empregado em dois sentidos diferentes, porque tem dois contextos diferentes aí que a gente consegue observar na chart, ok? Continuando a aula, vamos definir novamente o que é a polissemia, que é importantíssimo que a gente não fique com nenhuma dúvida. É a palavra ou termo que apresenta um grande número de significados numa só palavra, cujo significado sempre dependerá do contexto em que a palavra está inserida. Então, mais importante para a gente entender os significados dessa palavra é a gente entender o contexto para a gente decifrar quais são os significados que a mesma palavra está sendo empregada, beleza? Continuando. Já que a gente falou e está falando muito em contexto, vamos entender o que é o contexto. Contexto são elementos que nos ajudam a interpretar os textos que estão à nossa volta. Esses elementos podem ser social, cultural, estético, político. O importante é a gente entender cada elemento desse para a gente conseguir interpretar o texto, no qual ele está inserido. Todo texto está inserido dentro de um contexto, dentro de um elemento, dentro de um contexto social, contexto cultural, contexto estético. Estético é a forma, é a arte que o texto está sendo elaborado. E político. Essa identificação vai depender do conhecimento que a gente tem, que o leitor tem sobre o que está sendo abordado e as conclusões referentes ao texto. Então, entender o contexto, entender o que elemento que aquele texto ali está falando, depende do nosso conhecimento sobre esse elemento e também as conclusões que a gente pode chegar no entendimento do contexto. Beleza? Continuando. Aí eu trouxe a palavra luto. Dois contextos diferentes. A palavra luto me permite duas significações, dois tipos de polissemia. Vamos ver.
é o primeiro contexto da linguagem não verbal, que é um coração partido. Se a gente tem a ideia de um coração partido, provavelmente a gente tem uma ideia de tristeza. Aí tem, para alguns, um triste substantivo, o luto. Ok? Esse é o primeiro contexto. Depois a gente vai ter um outro contexto, que é um senhor trabalhando numa lavoura. Então, para ele, o entendimento da palavra luto é um verbo da luta diária. O que a gente pode perceber é que mudou o significado, mudou a classe de palavra na maioria das vezes. Então, a palavra luto, ao mudar de significado, na maioria das vezes, vai ocorrer essa mudança de classe de gramatical, classe de palavra. Isso é uma coisa que ocorre na polissemia, tá? Então, terminando, uma palavra, dois sentidos. Nunca ignore o contexto. A gente precisa entender o contexto para poder interpretar o texto, chegar a uma conclusão, ok? Seguindo. Aí eu trouxe a polissemia numa publicidade. É claro que existem empresas mais baratas, mas é isso que você quer mais baratas? Vamos entender aí. Primeira coisa, vamos entender esse contexto. O contexto está sendo uma publicidade de uma empresa chamada Insetizan. Se você não conhece, tem aí um textinho falando sobre ela. Insetizan foi criada em 1952, em 55 anos tornou-se a preferida em todo o Rio, com mais de 150 mil clientes satisfeitos para acabar com baratas, ratos e cupins. Liga Insetizan é um pouco mais caro, mas é muito melhor. Bom, a gente já conseguiu entender esse contexto aqui. Então já sei que é uma empresa que faz a desutilização de baratas, ratos e cupins. Vamos voltar ao nosso texto inicial para entender se há um termo, alguma palavra com polissemia. No primeiro momento, a gente tem o seguinte. É claro que existem empresas mais baratas. Ok. Mas é isso que você quer mais baratas? Então eu percebi que tem aí uma mesma palavra sendo empregada duas vezes, que é baratas. No primeiro momento, baratas não está sendo empregado no mesmo sentido que no segundo momento. No primeiro momento, ela está sendo empregada como advérbio de intensidade. Está falando que as empresas têm um custo menos elevado. E no segundo momento, barata está sendo empregada como um substantivo representando um animal. Então, olha como a polissemia foi feita de forma legal nesse texto publicitário. Isso é importante para a gente entender esse jogo de palavras e entender o que o texto está querendo passar para a gente. Ok? Continuando. Aí, eu trouxe um outro contexto. Agora é uma HQ, uma história em quadrinho, também com linguagem verbal e não verbal, para a gente entender o contexto, fazer a interpretação, a gente precisa fazer a mistura do conhecimento da linguagem verbal e não verbal, interpretar os dois tipos de linguagem. Na linguagem não verbal, nós temos um menino com uma placa. No primeiro, no segundo, ele vira e fala com alguém, e no terceiro, ele vira e a gente percebe a pessoa que ele falou com o homem. Beleza, agora vamos para a linguagem verbal. A placa do menino, vendo o pôr do sol. Aí ele é interpelado por alguém que pergunta, quanto quer pelo pôr do sol? Aí o menino responde, não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. E o menino termina, aproveite para ver também. Então, galera, será que a placa do menino tem o mesmo sentido do que o entendimento que o senhor teve sobre essa placa? Lógico que não. A ideia do vendo, o senhor entendeu como se fosse o verbo vender.
E no contexto do menino, ele estava pondo a placa como se correspondendo ao verbo ver. Beleza? Aqui é um caso em que a polissemia não trouxe alteração de classe gramatical, mas geralmente ocorre a mudança de classe gramatical. Então, para finalizar, galera, é importante a gente estar sempre atento na polissemia das palavras, ok? Para poder fazer esse entendimento, como falei, a gente tem que estar preso a um contexto. E o contexto é todos os elementos possíveis que estão dentro do texto que faz a gente entender a situação textual, o que está escrito ali e o sentido que cada palavra está sendo empregada dentro do contexto. Beleza? E aí, gostaram da aula? Espero que sim. Chegamos ao fim, hein? A gente se vê em breve, pessoal. Até mais.